terceiro episódio do A Pé está começando agora. Hoje é dia 30 de outubro de 2013 e eu estou em Santiago, capital do Chile, maior cidade do país e moradia de mais de 1/3 da população chilena. Então, vem comigo! As estrelas e seu próprio sol. Antes de subir no Cerro San Cristóbal, que inicialmente seria o ponto inicial da minha caminhada, eu vou falar dessa casa azul aqui atrás, que está praticamente na encosta do morro, e ela se chama La Chascona. Ela foi construída em 53 e aqui morou o famoso poeta chileno Pablo Neruda, com uma primeiro amante e posteriormente esposa chamada Matilde Urrutia. Essa mulher, a Matilde, ela tinha uma cabeleira gigante e ruiva e daí veio o nome da casa. La Chascona, em espanhol, quer dizer descabelada. Essa casa chegou a ser invadida e parcialmente incendiada pelas tropas do Pinochet durante o golpe de 73, mas foi recuperada. Hoje a La Chascona é um museu e é mantida pela Fundação Pablo Neruda, que também administra as outras duas casas que o Neruda morou aqui no Chile. Essa área que eu cheguei agora é a do Parque Metropolitano de Santiago. Ele tem 7 km² e é considerado o pulmão da cidade. Eu vou subir agora a colina mais alta desse parque, que é o Cerro San Cristóbal. Mas para isso, eu vou dar uma pequena trapaceada no conceito do a pé. Não vou subir a pé, vou subir no famoso funicular de Santiago. Esse funicular demorou 2 anos para ser construído e foi inaugurado em 1925 pelo próprio presidente do Chile na época. E aliás, falando em pessoas ilustres, o Papa João Paulo II andou nesse funicular aqui na única visita que ele fez ao Chile, em 1987. O trajeto desse funicular é grande, ele tem 485 metros e ele tem 3 estações. A estação aqui de baixo, que é a Pio IX, que é onde se entra no funicular. A estação Zoológico, que é no meio do caminho e dá entrada ao Zoológico Nacional, que é o nosso próximo ponto. E a estação Cumbre, que fica lá em cima do morro, lá em cima do Cerro San Cristóbal. Desci aqui na única parada do funicular e estou na entrada do Zoológico Nacional. Esse zoológico foi inaugurado em 1925, apenas alguns meses depois do funicular. Ele é o lar de mais de 1000 animais, de exatamente 158 espécies diferentes. Sem mais delongas, porque todo mundo sabe como o zoológico funciona, agora eu vou esperar o próximo funicular passar e agora sim vou lá pro topo do Cerro San Cristóbal. Sempre lembrando que é possível sim subir e descer o Cerro San Cristóbal a pé, só que é um caminho de 7 km pelo outro lado do morro, que fica totalmente fora da minha rota. Finalmente cheguei aqui no cume do Cerro San Cristóbal. Eu estou a 880 metros de altitude e a 280 metros do resto de Santiago. Esse aqui é o segundo ponto mais alto da cidade, atrás do Cerro Renca, que fica bem para lá fora da minha trajetória. Por que vale a pena vir aqui? Para apreciar a paisagem, a vista de Santiago. Então agora sim, eu calo a minha boca e a gente aprecia a vista com calma. Esse santuário é um dos principais templos da Igreja Católica aqui no Chile e também um ícone da cidade de Santiago. Como vocês podem ver, ele é caracterizado pela imagem da Imaculada Conceição. A estátua começou a ser construída em 1904, em substituição a uma antiga cruz gigante que ficava aqui desde a fundação da cidade.
e a estátua foi inaugurada em 1908. Tem 14 metros de altura e pode ser vista de praticamente qualquer lugar do centro da cidade. Na base da estátua tem uma pequena capela. Eu não falei antes que o João Paulo II tinha usado o funicular para subir até aqui em cima? Então foi nessa pequena capela aqui que ele rezou e abençoou a cidade de Santiago em 1987, no dia 1º de abril. O Parque Metropolitano ficou para trás e antes de sair desse bairro, que é o Bela Vista, e ir para o próximo, que é o Lastarria, eu vou passar num lugar muito legal, que é o novo Pátio Bela Vista. Esse espaço aqui foi inaugurado em 2006 como parte de um projeto de reforma urbana. É o Pátio Bela Vista. Aqui dentro várias lojas, restaurantes, bares, galerias de arte, todos distribuídos em volta de uma pracinha interna central. Aqui também fica o luxuoso Hotel del Patio. E esse lugar aqui ele oferece uma extensa programação cultural que envolve espetáculos de dança, shows e exposições de pintura, de fotografia, dentre várias outras coisas. Um escultor chileno publicou um artigo numa revista sugerindo que o Chile deveria seguir os moldes europeus e ter o seu Museu de Belas Artes para reunir todas as obras que estavam dispersas e espalhadas em outros lugares. Aí um ano depois, em 1880, a ideia dele foi aceita e foi criado o Museu Nacional de Belas Artes. Ele ocupa esse prédio aqui atrás do Palácio das Artes desde 1910, que foi o ano que esse palácio foi construído para comemorar o centenário da independência do Chile. Esse prédio aqui, ele já sofreu diversas mudanças arquitetônicas, algumas por vontade própria e algumas por força maior, como o terremoto de 85 que atingiu o Chile, mas essas mudanças são a maioria internas e externamente ele é praticamente o mesmo desde o dia que foi inaugurado. Agora eu cheguei aqui no bairro Lastarria. Esse bairro aqui, assim como vários outros bairros de Santiago, ele foi construído em torno de uma igreja principal, que é essa igreja aqui atrás, a de Vera Cruz. E esse bairro se tornou um centro cultural, turístico e gastronômico aqui de Santiago. E a rua principal é a Rua Lastarria, tanto nela quanto nessas outras ruazinhas tem vários cafés e bares e restaurantes, o que também torna aqui um agradável bairro para dar um passeio a pé. O destaque desse bairro aqui é a Praça Mulato Gil de Castro, que fica lá na ponta e que recebe uma feirinha movimentada, feirinha de antiguidades, todas as quintas e sábados. Foi aqui no Cerro Santa Lucia que o Pedro de Valdívia fundou Santiago em 1541. Um pouquinho antes, dia 13 de dezembro de 1540, ele chegou nesse morro pela primeira vez. E como dia 13 de dezembro é o dia da padroeira Santa Lucia, o morro foi batizado com o nome dela. Ao longo dos séculos, o Cerro de Santa Lucia foi revitalizado várias vezes. Mas o grande salto ocorreu na década de 1870, quando então o prefeito da época, ele construiu esse terraço, a ponte, o lago e todas essas outras coisas. Esse morro aqui ele tem apenas 69 metros de altura, ele é bem menor que o Cerro São Cristóvão lá do início da caminhada, mas ele também proporciona uma bela vista da cidade. A construção da igreja de São Francisco começou em 1575, ainda com o trabalho dos índios, o que torna a igreja a construção mais antiga ainda existente aqui em Santiago.
A igreja já foi ampliada e reformada diversas vezes, principalmente devido aos terremotos que vira e mexe atingem aqui o Chile. Mas a torre atual, com o sino e os relógios, ela é de 1857. A igreja também abriga um museu que tem vários objetos valiosíssimos da época colonial. O Teatro Municipal é o principal palco no Chile inteiro para teatro, ópera, balé, música clássica. Ele foi inaugurado em 1857 e 13 anos depois ele foi destruído por um incêndio depois do término de uma apresentação de uma cantora de ópera. Ele foi reconstruído e inaugurado logo depois. Essa sala de espetáculos abriga 1.500 pessoas e mais 250 no andar superior. Só mais uma curiosidade, as cortinas que fecham o palco são feitas com tecido especial, ela foi feita na Alemanha, importada, e pesa 1.200 quilos. O Mercado Central foi erguido em 1872 para substituir uma antiga praça que ficava aqui, chamada Plaza de Abasto, que também tinha alguns vendedores no local. Essa praça, infelizmente, acabou sendo destruída em um incêndio também. Esse prédio é considerado uma das construções mais belas daquela época. Ele é importado da Escócia, inclusive o mercado inteiro ele foi montado em Glasgow, na Escócia, e depois trouxeram ele por partes aqui para Santiago. Hoje aqui é um mercado disputado e um importante centro de compras. As pessoas vêm aqui para comprar o seu peixinho ou então para jantar junto com a família. Cheguei aqui na Plaza de Armas. Essa praça aqui ela surgiu junto com a fundação da cidade, dia 12 de fevereiro de 1541, seguindo a tradição espanhola de reservar um quarteirão da cidade como espaço para desfiles. Hoje, depois de sucessivas reformas, eles ampliaram o espaço ao ar livre. Hoje a praça está bem arborizada e ela virou um atrativo cultural. E esse espaço aqui também atrai vários artistas do país para se apresentarem aqui. O irônico é que mostra os dois lados da moeda, né? Hoje é um espaço cultural, antigamente eles usavam esse espaço aqui até para executar os condenados na forca. Santiago foi projetada para que todos os seus quarteirões fossem quadrados igual um tabuleiro de xadrez. E para que a Plaza de Armas fosse o centro de tudo isso. Não é à toa que os próximos lugares que eu vou mostrar agora, boa parte deles fica em torno dessa praça aqui. Aqui no cantinho da Plaza de Armas é a municipalidade, que é a sede da prefeitura de Santiago. Lá no século XVI, nesse lugar ficava o Cabildo, que é o nome da sede administrativa da época colonial. Do Cabildo, o lugar passou a ser a prisão da cidade, mas depois os presos foram remanejados para outros lugares. O lugar veio abaixo, construíram esse lugar novo e desde 1895 aqui é a sede da prefeitura de Santiago. Aquele brasão que vocês estão vendo lá em cima, ele é um presente dado pela Espanha para o Chile e o Chile colocou lá na fachada do prédio. Ao lado da prefeitura tem esse prédio amarelo aqui que vocês estão vendo, que é o Palácio de la Real Audiencia. Esse prédio aqui ele já testemunhou vários acontecimentos importantes da história do Chile, sendo o principal deles a independência, por isso ele também é conhecido como Palácio da Independência. Esse lugar aqui também já foi sede do Congresso Nacional, já foi local de trabalho do Bernardo O'Higgins, que foi o libertador do Chile, também primeiro presidente do país, além de ter sido também sede da prefeitura e sede dos Correios. De 30 anos para cá, o palácio está abrigando o Museu Histórico Nacional, que é um museu muito legal porque ele tem um acervo cronológico que mostra a história do Chile desde a época colonial até o golpe militar de 73. Essa aqui atrás, ó, é a Catedral Metropolitana. Ela foi construída em 1775. E se vocês acham que ela já é velha o suficiente, mal sabem vocês que essa já é a quinta igreja que foi construída nesse lugar. As 4 primeiras foram destruídas por incêndio? Não, por terremotos.
Ela é considerada a catedral mais importante do Chile inteiro. Dentro dela, o corredor tem 90 metros de extensão e ela é dividida em 3 naves, né, que são essas alas onde os fiéis se reúnem. Em uma dessas alas tem os restos mortais da Santa Teresa de los Andes, que foi a primeira santa chilena, e também, por incrível que pareça, os corações dos heróis chilenos que lutaram na Batalha de Concepción durante a Guerra do Pacífico, que foi uma guerra no final do século XIX que o Chile lutou contra a Bolívia e o Peru. Esse museu aqui atrás, hoje ele está em obras, mas normalmente ele é o Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana. Ele é uma iniciativa pioneira aqui na América Latina e ele é dedicado unicamente aos povos da América antes da chegada de Cristóvão Colombo. As coleções desse museu aqui, elas vão desde os povos mais famosos, né, antigos, como os astecas, os incas e os maias, mas também aborda povos locais chilenos como os Rapa Nui, os conhecidos Rapa Nui da Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. O museu é dividido em 6 regiões culturais, incluindo uma pequena seção que fala sobre nós, fala sobre o Brasil. Ela é dedicada exclusivamente à Amazônia. A rua que eu vou agora, ela me traz lembranças do primeiro episódio do A Pé em Buenos Aires. Ela é a versão chilena da Calle Florida, que é a principal rua da Argentina, unicamente para pedestres. Voy caminando sin saber nada de mim. Essa região toda aqui, perto da Praça de Armas, ela passou por uma reforma que incluiu o fechamento de 12 quarteirões para a circulação dos veículos. E essa aqui é a rua principal, que é a Passeio Ahumada. Essa rua aqui é considerada a rua mais cara da América Latina. Cariocas, esqueçam o Leblon de vocês, paulistas, esqueçam Genópolis. Passeio Ahumada. Por ser uma rua unicamente para pedestres, o comércio se desenvolveu muito aqui nessa região e estima-se que passam por aqui mais de 2 milhões de pessoas por dia. Na esquina da Ahumada com a Nova York, que fica para lá, eles instalaram um telão gigante que transmite os jogos mais importantes para os chilenos, como os jogos da seleção de futebol ou então partidas de tênis. Somos um amor alternativo, porque tu eres chica alternativa. O preservadíssimo Palácio de la Moneda é a atual sede da presidência do Chile. Esse palácio ele foi construído ainda pelos espanhóis no final do século XVIII para ser a casa de cunhagem, né, a casa da moeda, por isso o nome Palácio de la Moneda. E ele permaneceu sendo a casa da moeda até 1929. Em 73 aconteceu um grande golpe de Estado aqui no Chile, né, liderado pelo Augusto Pinochet. E o presidente do Chile, o Salvador Allende, ele acabou morto dentro desse palácio. Até hoje não se sabe se foi pelas tropas dos inimigos ou se ele cometeu suicídio, embora a perícia mais recente tenha apontado mesmo para o suicídio. Aqui na frente do palácio tem essa bela praça e aqui tem estátuas de vários presidentes do Chile, com destaque para a estátua do Salvador Allende. Te miré, te toqué y nos quedamos. Conocí esta vez. Esse museu aqui atrás é o Museu da Memória, Museu de la Memoria e los Derechos Humanos, e ele homenageia as vítimas de violações de direitos humanos durante a ditadura do Pinochet, que foi entre 73 e 90. Ele foi construído em 2010 para comemorar o bicentenário da independência do Chile. O projeto arquitetônico desse museu, que por sinal é muito bonito, ele foi escolhido através de um concurso e o vencedor foi o projeto de um grupo de arquitetos brasileiros. Esse museu ele tem 3 andares e tem vários artigos sobre o assunto, incluindo jornais, revistas, cartas, fotografias, documentos, documentários em vídeo e além de uma biblioteca digital e de um espaço para atividades culturais.
Estádio Nacional é de 1938 e tem capacidade para 47 mil espectadores. Ele foi o principal estádio da Copa do Mundo de 62, que foi disputada toda aqui no Chile e vencida por nós brasileiros. E na Copa do Mundo ele sediou 10 jogos. O Brasil jogou 2 jogos aqui. A semifinal, quando a gente venceu os próprios chilenos por 4-2, e a final, quando a gente ganhou da Tchecoslováquia por 3-1. A história desse estádio não se resume apenas a eventos esportivos, acontecem muitos shows aqui, e durante a ditadura militar, o estádio inclusive foi utilizado como centro de detenção. Passei a conversa no guardinha que estava aqui na frente e entrei aqui no Estádio Nacional só para poder me despedir de vocês aqui de dentro. Aqui então se encerra a minha caminhada. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu e até a próxima.